Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar, introduzindo a disciplina de Fisiologia Vegetal, um pouco a respeito de alguns conceitos de termodinâmica aplicados ao conteúdo da nossa disciplina. Na aula de hoje nós veremos a primeira e segunda leis da termodinâmica e conceito geral da energia livre de Gibbs, que é considerada a terceira lei da termodinâmica. E em um outro vídeo será vista a relação entre o transporte de solutos e as leis da termodinâmica. Bom, primeiramente, o que é a termodinâmica? A termodinâmica é uma ciência que vai estudar as variações de energia que vão acompanhar as mudanças tanto químicas e físicas que podem acontecer dentro de um sistema. Tá? Então, a termodinâmica trabalha com troca de calor, né, que é a forma como a energia é trocada entre um sistema e o meio que o circunda. Tá? O que é o sistema, então, que eu estou falando? O sistema é o espaço, um determinado espaço, ou uma determinada quantidade de matéria. E isso aí vai variar dependendo da observação que eu faço, do estudo que eu faço. Tá? O sistema pode ser uma molécula apenas, como por exemplo, a transformação de sacarose em glicose e frutose. A molécula de sacarose é um sistema. Tá? Então ela está sendo transformada em glicose e frutose, está sendo quebrada em glicose e frutose. Então ali eu tenho uma transformação acontecendo. A avaliação da troca de energia que eu estou fazendo entre quanto de energia tem na molécula de sacarose, quanto vai ter na molécula de frutose e de glicose, é a variação de trocas dentro de um sistema. Tá? O sistema é a minha molécula. Eu posso ter uma solução como sendo um sistema, né? Então eu vou ter uma solução que está dentro de um frasco, tá? Com uma determinada temperatura, e eu tenho o entorno, a sala onde esse frasco está. Se eu considerar um copo com uma cerveja bem gelada, ou eu considerar uma xícara com um café bem quente, eu tenho uma solução dentro desse copo ou dentro dessa xícara, e a sala onde essa solução se encontra, esse copo ou essa xícara, é o meio, as trocas de calor que vão acontecer. A cerveja num dia quente vai aquecer, o café num dia frio vai esfriar. Então está havendo ali trocas de energia entre sistema e meio. Pode ser uma célula, que é o sistema biológico, né, que a gente mais utiliza quando está trabalhando aqui em fisiologia vegetal, ou pode ser até mesmo o nosso planeta inteiro, até mesmo uma galáxia, tá? Sendo que o sistema vai ser a galáxia, o meio vai ser o universo. Tá? O meio é o entorno do meu sistema, e a banda limítrofe é a região que ocorre de contato entre o sistema e o meio, e que vai ser exatamente o local onde vão ocorrer essas trocas, a partir do qual vão ocorrer essas trocas de energia. Bom, vamos adentrar então primeiramente esses conceitos de termodinâmica, tá? Uma coisa que deixar claro para vocês é que a termodinâmica é uma área da ciência que foi desenvolvida principalmente na física, para tratar basicamente da troca de energia quando se trabalhava com máquinas movidas a vapor, tá? Então, nessas máquinas movidas a temperatura, tá, se começou a entender como essas máquinas funcionavam, e a partir dessa observação do funcionamento dessas máquinas se trataram leis, né, de trocas de energia, que se observou que essas leis valem para vários tipos de sistemas, incluindo, né, os sistemas biológicos, porque as chamadas leis da termodinâmica, elas são universais. Tá? A primeira lei da termodinâmica, em resumo, no ponto de vista teórico, ela fala para a gente que em todo o processo a energia vai sempre continuar constante. A energia não vai ser criada e nem destruída, mas sim ela pode ser transformada. Esse é o conceito teórico por trás da primeira lei da termodinâmica. Tá? Como fórmula matemática, a primeira lei da termodinâmica ela coloca que a variação da energia interna de um determinado sistema é igual ao calor que existe dentro desse sistema e ao trabalho executado dentro desse sistema durante uma reação. Tá? O que isso quer dizer? Quando eu tenho uma reação acontecendo, eu vou ter a minha energia que eu tenho lá nesse meu sistema, que pode ser, por exemplo, uma molécula. Essa molécula tem uma quantidade de energia interna. Depois que ocorre a reação, essa quantidade de energia interna vai variar.
ela pode variar negativamente, ou seja, o resultado depois da minha reação pode me proporcionar um sistema, no caso que eu estou avaliando, uma molécula com menos energia, ou então eu posso ter um sistema com mais energia, uma molécula com mais energia. Tá? Essas duas questões podem acontecer. Tá? A variação da energia interna é exatamente isso. Quanto que eu tinha de energia nessa molécula antes da reação, quanto que eu tenho de energia nesta molécula ou nas moléculas resultantes dessa reação depois da reação acontecer. Esse valor inicial e esse valor final, eles vão me dar a variação da energia interna do meu sistema, quer seja uma solução, quer seja uma molécula, quer seja alguma reação que aconteça dentro de uma célula. Tá? E esta variação ela vai ser igual a calor menos o trabalho. Tá? Então, variação interna de energia é igual a calor menos trabalho. O que isso quer dizer, gente? Quando eu transformo uma molécula, dando o exemplo de uma molécula, tá? Vamos considerar para ficar mais prático, né, do que se eu falar sistema. Quando eu transformo uma molécula em uma outra molécula, existe uma variação de energia, tanto para mais quanto para menos. E essa variação de energia, ela é transformada de duas formas. A primeira é na forma de calor, geralmente o calor sendo liberado para o meio, tá? E a outra forma é o chamado trabalho, que foi aquela quantidade de energia interna que esse sistema tinha que foi utilizado para fazer uma função. Isso é o trabalho. Tá? Então, a molécula de sacarose foi transformada em uma molécula de frutose e glicose. Trabalho foi o quê? A quebra das ligações que existem entre os átomos dessa molécula para transformar ela em duas outras moléculas. Este foi o trabalho executado. Tá? O resto é perdido na forma de calor para o meio. Tá? Por que isso acontece? Porque sempre vai acontecer essa perda de calor para o meio. A gente já vai entender por quê. O resto da energia fica contido nas moléculas. Então vamos pensar. Se eu tenho uma molécula de sacarose, que vamos dar como exemplo, ela tem 10 kJ de energia interna e ela vai dar origem a uma molécula de glicose com 3 kJ de energia interna e uma molécula de frutose com outros 3 kJ de energia interna, eu tenho o total do somatório dos quilojoules que eu tenho na molécula de frutose, 3, mais 3 da molécula de glicose, eu tenho 6. A molécula de sacarose eu tinha 10. Onde foram parar os outros 4? Eles não podem ser destruídos, eles não podem sumir, não podem evaporar. Eles foram perdidos para o meio na forma de calor. Aí nós temos, com base nessa forma, uma informação que vai dizer para a gente o quê? Que a energia ela sempre vai se manter a mesma no total da equação. O que pode acontecer é de ocorrer variações na forma dessa energia. Se eu colocar lá que inicialmente a molécula de sacarose tinha 10 kJ de energia e eu tenho um somatório de 6 kJ de energia nas moléculas resultantes dessa reação, eu somar o quanto de calor foi perdido para o meio, vai dar 4. Porque sempre vai ser o somatório da quantidade de energia interna que havia antes. Porque a energia não pode ser destruída, ela não pode desaparecer. Ela pode ser transformada na forma de calor e ser propagada para o meio, e lá no meio, ao ser transmitido esse calor para o meio, ela vai excitar outras moléculas que podem vir a fazer, de repente, uma outra reação. Mas essa energia ela nunca vai ser destruída, ela sempre vai ser transformada em algo diferente. Ok? Bom, com relação a essa lei da termodinâmica, que é a variação de energia interna é igual a calor menos trabalho, essa é a primeira lei da termodinâmica. Mas existe um conceito importante que é mais útil para a gente quando a gente está trabalhando com essa parte de bioenergética, que seria a termodinâmica aplicada aos sistemas biológicos, que é a chamada entalpia. E a entalpia é exatamente o quê? A medida de energia que está associado ao estado da matéria. Seria, então, a quantidade de energia que eu tenho naquele momento, naquela matéria que eu estou avaliando dentro daquele sistema. E essa entalpia é dada por uma forma. Entalpia é representada pela letra H. E essa fórmula vai ser representada da seguinte forma.
o H, que é a entalpia, que é esta medida de energia associada a essa matéria, vai ser igual à quantidade de energia interna, que é o meu E, mais pressão vezes volume. Tá? Por que pressão e volume? Porque geralmente eu estou trabalhando, quando estou lidando com trocas de energia entre sistemas, eu estou trabalhando com sistemas que são líquidos e gasosos, que são os sistemas que fazem essas trocas de energia. Tá? Não são sistemas sólidos, nesse caso, né? São sistemas líquidos e gasosos. E aí, quando eu falo em líquido e gás, à medida em que a troca de energia, eu posso ter aumento de pressão e aumento de volume dentro do meu sistema. Quando eu estou trabalhando com sistemas biológicos, em geral, a minha pressão e o meu volume dentro de uma determinada reação vão ser nulos, porque dificilmente eu vou ter uma variação de pressão ou de volume dentro de uma célula quando há uma reação, tá? E a pressão e o volume de célula geralmente vão estar constantes. Por quê? Se há uma variação muito grande na pressão e no volume da célula, ocorre geralmente um desequilíbrio metabólico dentro da célula. E a gente vai ver isso quando trabalhar com as relações hídricas dentro das plantas, tá? Então a gente considera a pressão e volume nulo nesse sentido de cálculo de entalpia em sistemas biológicos. Isso pode funcionar um cálculo muito bom, muito ok, quando a gente estiver trabalhando com sistemas físicos, tá? Para sistemas biológicos a gente considera pressão e volume como nulos. Então a minha entalpia nos sistemas biológicos vai ser basicamente um sinônimo de quantidade de energia interna. E aí a energia interna dentro desses sistemas, ela é dada pela somatório da energia cinética mais energia potencial. Energia cinética é aquela do movimento das moléculas. Por isso que quando eu estou falando em sistemas sólidos, eu vou ter dificuldade para calcular essas questões porque as moléculas estão muito paradas. Então, basicamente, a gente vai estar falando em energia potencial. Então, a energia cinética é a energia do movimento das moléculas. As moléculas estão se movimentando dentro de uma determinada solução. Rapidamente, eu tenho uma energia cinética elevada. Se as moléculas estão se movimentando muito devagar, eu tenho uma energia cinética muito baixa. Por isso que quando a gente tem um líquido, por exemplo, quente, a gente tem muita energia naquele líquido. Porque à medida que a gente tem calor naquele líquido, as moléculas se movimentam mais rapidamente. Eu tenho mais energia do que num líquido que está numa temperatura muito baixa, tá? E a energia potencial é aquela que é contida nas ligações entre os átomos. Tá? Então, pensa numa molécula. Quando eu tenho uma molécula de glicose, são 6 átomos de carbono. Esses átomos de carbono estão ligados uns aos outros por ligações químicas. Tá? Lembrem lá de ecologia, quando a gente falou sobre o nitrogênio atmosférico, né? O de nitrogênio ser de difícil incorporação pelas plantas, porque haviam ligações triplas, difícil de serem quebradas para incorporar o nitrogênio em moléculas orgânicas. Então, nós estamos falando dessas ligações entre as moléculas. Essas ligações contêm muita energia, tá? Dependendo do tipo de ligação, vai ter mais ou menos energia. Então, ali dentro tem uma energia potencial, porque se essa molécula for quebrada, essa energia da ligação vai ser liberada. Então, ela é uma energia que, nesse momento, ela não está sendo utilizada, mas se eu quebrar aquela ligação, essa energia por isso que vem de potencial, pode ser utilizada, ok? Um exemplo aqui, gasolina, que é uma substância líquida, onde nós vamos ter dentro dessa gasolina moléculas, né, inúmeros carboidratos altamente energéticos, onde nós vamos ter ligações químicas muito energéticas e que vão poder ser utilizadas. A energia potencial da gasolina lá no tanque de combustível do carro de vocês, ela não vai sozinha fazer o carro se movimentar. Por quê? Toda a energia está contida na forma das ligações químicas que estão presentes lá, altamente energéticas, dentro da gasolina. O que eu preciso fazer para que essa energia potencial faça alguma coisa, vire trabalho? E o que eu vou dizer que é o trabalho aí? O motor funcionando. Eu preciso de combustão. Quando isso acontece, a energia potencial das ligações químicas entre os átomos lá dentro da gasolina, elas vão ser quebradas e isso vai liberar energia, vai virar energia cinética. As moléculas vão ter a energia potencial liberada na forma da quebra das ligações entre as moléculas e eu vou ter as moléculas se movimentando muito intensamente e aí eu vou ter também a energia cinética acontecendo.
E é isso que faz com que os pistões do motor se movimentem e o carro ande. A entalpia geralmente é difícil de determinar. Então, geralmente, o que a gente vai calcular? O ΔH. Delta, né, aquele delta do grego, que eu não consegui colocar ali no slide, tá? Geralmente simboliza em física variação. Então, eu tenho um delta determinada coisa, significa que é uma variação daquela coisa que eu estou avaliando. Então, se eu tenho ΔH, eu estou falando sobre a variação de entalpia, né, aquela quantidade de energia associada àquele meu sistema, durante uma reação, tá? O ΔH, então, vai ser essa variação de energia enquanto estou realizando um processo no meu sistema. Ele vai ser medido de que forma? Pelo calor liberado pelo sistema à medida que eu passo de um estado para o outro. Então, eu tenho uma molécula de sacarose sendo quebrada em uma molécula de glicose e frutose. Quanto de energia eu liberei aqui? Então, aí eu posso calcular a minha variação de energia para a minha reação, que é o importante para eu entender. Por que é importante eu entender exatamente a questão da variação de energia nesse meu sistema, mais do que entender a quantidade de energia inicial que eu tinha no meu sistema? Por quê? Se eu tiver uma reação que libera muita energia, ou que libera pouca energia, ou que vai consumir energia, eu vou ter reações de tipos diferentes, tá? Eu vou ter reações que vão ter o ΔH positivo, ΔH negativo. As reações que têm o ΔH positivo são as reações chamadas de endergônicas. Para que elas ocorram, é necessário que exista um input de energia do meio no sistema. Então, o meio precisa passar energia para o sistema para que aquela reação ocorra. Se eu tenho uma reação que libera energia, portanto, ΔH é negativo, então havia mais energia no sistema antes do que depois dessa reação, eu tenho uma reação que liberou calor, liberou energia para o meio. Essa é uma reação que a gente chama de exergônica. Essas reações são espontâneas, elas acontecem facilmente no nosso meio. Ao passo que reações que necessitam de input de energia para que elas ocorram, são reações que muitos autores dizem que são reações teóricas. É uma verdadeira abstração, elas não ocorrem na natureza. Mas alguns outros autores dizem que essas reações ocorrem sim, a gente já vai ver que eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre isso, ok? Então, quando eu tenho, por exemplo, a combustão da gasolina para ver o movimento dos pistões dentro do motor, eu estou tendo uma reação exergônica ou endergônica? Bom, obviamente eu tenho uma reação exergônica, porque ocorre quebra das moléculas e a quantidade de energia. O que vai acontecer? Quando eu pego o meu carro, eu abasteço o tanque do meu carro, eu vou para algum lugar, eu tenho o movimento dos pistões e aí eu vou ter o motor fazendo o carro andar. E aí quando eu chego no lugar para onde eu fui, eu tenho menos gasolina no meu tanque de combustível do que eu tinha antes. Ou seja, parte daquele material foi consumido na minha reação, liberou uma grande quantidade de energia que serviu para quê? Lembrem lá da primeira fórmula da termodinâmica. Trabalho e calor. Qual que é o trabalho? O movimento dos pistões, o motor andando, o carro funcionando. Qual que é o calor? Eu observo isso facilmente, porque se não liberasse calor na minha reação, parte da energia fosse perdida na forma de calor, eu teria o quê? Não teria necessidade de ter um sistema de arrefecimento do motor. Né? Não teria nunca o perigo do motor fundir, né? Se o meu radiador, por exemplo, não está funcionando direito. Então, ou faltou água. Então, eu teria uma questão de 100% de eficiência, se não gerasse calor nesse processo. Como nenhum processo é 100% eficiente, eu gero calor, perco calor para o meio, e aí acaba que o motor aquece. Tá? E aí as questões biológicas. E o processo de respiração celular? O processo de respiração celular é um processo exergônico. Por quê? Ele libera energia à medida que eu quebro uma molécula de glicose para transformar em moléculas de 3 átomos de carbono, e assim eu vou liberando energia para fazer o meu processo de esta energia permitir com que a célula funcione. Eu tenho um processo exergônico. Chega lá no final, os meus produtos são muito mais, né, simples, deteriorados e com uma quantidade muito menor de energia, porque afinal de contas no final eu libero CO2 apenas, daquela molécula lá de glicose o que sobra é CO2, e aí eu acabo tendo um processo obviamente exergônico. Ao passo que disse, aí depende, né, da questão, alguns autores falam que processos energônicos não existem,
Alguns outros autores defendem que a fotossíntese é um processo endergônico, porque eu vou pegar elementos muito simples e com pouca energia, como é o caso, por exemplo, de dióxido de carbono, e transformar isso em elementos muito mais complexos, como açúcares, né, como a glicose. E isso vai... mas então como é que eu transformo uma coisa mais simples em uma coisa mais complexa? Tem que ter input de energia do meu meio, não tem? E de onde que vem o input de energia para o processo da fotossíntese? A partir de energia da radiação solar. Tá? Então, nesse sentido, eu vou ter dois tipos de reações. As exergônicas e eu vou ter as reações endergônicas. Então, reações endergônicas são aquelas reações onde os reagentes estão aqui embaixo no nível de energia e elas vão terminar a reação lá em cima, com um nível de energia maior do que começou. Ao passo que as reações exergônicas vão ter uma quantidade de energia maior no início do processo e lá no final do processo elas vão ter um nível menor de energia. Interessante quando a gente está tratando de termodinâmica, primeira, segunda lei, a gente nunca considera o caminho percorrido, porque olhem aqui nessa reação. Aqui o processo levou a um aumento do nível de energia, mas no final o nível de energia é mais baixo. Então, para mim, quando eu trabalho com variação de entalpia, não tem importância eu considerar o caminho percorrido. Se lá no meio do processo essa minha reação acabou tendo mais energia do que tinha no início, o que me importa é no final. No final eu tinha menos energia do que eu tinha no início, então a reação foi exergônica. Se eu tinha mais, a reação é endergônica. As reações exergônicas são as reações espontâneas. Se vocês pegam uma colher de açúcar e colocam no fundo do café de vocês e deixam lá sem mexer, vocês formam um bolo de café, de açúcar no fundo do café. Tá? Essa sacarose que forma esse açúcar, ela vai se dissolvendo aos poucos, mesmo que vocês não mexam. Tá? Porque a quebra de sacarose em glicose e frutose é uma reação que libera energia. Então ela vai acontecer espontaneamente na natureza. Por mais que ela demore muito para acontecer, ela vai acontecer na natureza. Então ela é uma reação exergônica, ela é uma reação espontânea. As reações endergônicas, elas não são espontâneas. Elas precisam de um input de energia externo para acontecer. Então pode haver uma reação espontânea, por exemplo, com ΔH positivo? Pode, essa reação pode ocorrer, tá? Eu posso ter uma reação espontânea com uma variação de energia positiva, se ela estiver acoplada a uma reação altamente exergônica. Porque aí, se a reação número 1 libera muita energia e a reação número 2 ela tem o ΔH positivo, ela é endergônica, ela pode usar a energia liberada da primeira reação para ela poder ocorrer. Então, uma reação endergônica ela tem que estar automaticamente associada a uma reação altamente exergônica para poder acontecer, porque ela aproveita a energia da primeira reação para essa segunda reação se processar. Segunda lei da termodinâmica vai tratar para a gente a respeito de um conceito que é chamado de entropia. E essa segunda lei da termodinâmica nos diz que qualquer sistema e o seu entorno tendem à desorganização. Tá? É natural do universo que a desorganização aconteça e exista uma tendência ao caos, à desorganização. Tá? Então, isso vai nos significar que em qualquer conversão de energia, parte da energia vai ser perdida para o meio na forma de calor. Por quê? Isso é a tendência à desorganização. Calor, gente, quando ele é perdido para o meio durante uma reação, ele é a forma mais bagunçada de energia que existe, a forma mais degenerada de energia que existe, porque depois ele nem vai poder ser muito aproveitado para fazer algum trabalho. Então, quando há essa transformação de uma coisa em outra, uma reação dentro de um sistema, e eu libero parte da energia na forma de calor, essa parte vai ser liberada para o ambiente e ela não vai realizar trabalho. Tá? Então, por isso é que sempre se diz que ocorre uma tendência à desorganização, porque sempre vai ter parte da energia convertida durante uma reação em calor que vai ser perdida para o meio. Lembrem-se, ela vai ser perdida para o meio e lá no meio ela vai aumentar a energia cinética de alguma molécula, ela vai fazer alguma coisa, mas ela não vai ser destruída. Lembrem-se sempre disso, tá? Dessa forma, a gente diz que o universo ele vai tender à desorganização, porque sempre vai haver uma transformação perda da parte de energia. Então, eu tinha 10 kJ na molécula de sacarose, somando frutose e glicose, eu tenho 6. Os 4 foram perdidos na forma de calor. Então, o que quer dizer?
daquela organização que eu tinha, aquela molécula super organizada com 10 kJ de energia, eu terminei com duas moléculas que, se eu somar elas, não dá 10, dá 6. 4 kJ foram perdidos na forma de calor. Aumento da desorganização. Tá? Essa desorganização ela é chamada de entropia. E a entropia do universo está sempre aumentando, porque nós temos muitos processos exergônicos acontecendo. E à medida que os processos exergônicos acontecem, eu pego uma coisa bem organizada e transformo em uma segunda coisa menos organizada, porque parte da energia é perdida para o ambiente. E isso aumenta a entropia do meu universo, ok? Processos com ΔS positivo, ou seja, processos com aumento de entropia do sistema, são processos espontâneos. É uma relação meio que inversa. Se eu tenho ΔH negativo, que é a variação da entalpia, que é a energia interna, e ela é negativa, 10 kJ em sacarose, 3 kJ frutose, 3 glicose, soma 6. Redução, quando tem um ΔH, esse ΔH é negativo, ficou faltando 4. Só que a minha entropia é positiva, porque esse 4 que ficou faltando é a entropia que aumentou. Tá? E aí nós temos o conceito de energia livre de Gibbs, que para nós é extremamente importante, porque é esse conceito de energia livre de Gibbs que vai fazer com que vocês entendam por que ocorre a difusão de uma determinada substância de um lado para o outro, por que vai ocorrer então esse processo de transporte passivo, que é a difusão, por que a água vai se movimentar de um lado para o outro dentro do solo, e por que a água vai se movimentar até as raízes, e das raízes para as folhas e assim por diante. Temos que entender o que é a tal da energia livre de Gibbs. Tá? A energia livre de Gibbs, que seria o conceito por trás da terceira lei da termodinâmica, ele fala sobre a quantidade máxima de energia disponível dentro de um sistema para conversão em trabalho. Então percebam, já não é mais a quantidade de energia, que é a entalpia pura e simples, dentro de um sistema. Por quê? Quando essa lei foi proposta, tá, quem propôs essa lei, ficou claro para o pesquisador que propôs essa lei, que nem toda a energia seria usada dentro de uma determinada transformação, seria usada para fazer alguma coisa. Sempre que se transforma uma substância em outra substância, nem toda a energia é aproveitada durante essa transformação, parte é perdida. Então eu tenho que sempre considerar o quanto de energia que é efetivamente utilizada para realizar um trabalho dentro de uma reação, e quanto que não vai ser realizado para isso. E o que me importa é saber quanto que eu tenho disponível aqui para realizar o trabalho em si, que é a minha reação. Tá? Esta é a energia livre de Gibbs. Recebe esse nome por causa do autor com o sobrenome de Gibbs que propôs essa lei. E qual que é a fórmula por trás da energia livre de Gibbs? É a entalpia menos a temperatura absoluta em Kelvin vezes a entropia. Tá? O que quer dizer então? Eu tenho a entalpia total que eu vou reduzir da entropia. Então, a minha energia inicial, a energia livre de Gibbs é o quê? A energia interna dessa minha substância, desse meu sistema, menos a entropia, que é o que eu vou perder para o meio na forma de calor. Isso multiplicado pela temperatura, porque quanto mais alta a temperatura, mais essa reação pode se dar. Tá? E quanto mais baixa essa temperatura, menos essa reação pode se dar. Tá? Eu vou aumentar ou diminuir a minha entropia, dependendo da minha temperatura. Ok? Isto é a energia livre de Gibbs. Então ela vai me dar a ideia exatamente de quanta energia que eu tenho para fazer alguma coisa dentro dessa reação, sem considerar aquilo que é perdido na forma de calor. Tá bom? Aí a mesma coisa que a gente fala quando a gente fala de entalpia. A gente fala de energia livre de Gibbs sem calcular exatamente a energia livre inicial. A gente vai calcular, na verdade, a variação de energia livre de uma determinada reação. E esse meu ΔG vai ser igual ao ΔH, que é a variação de energia interna, menos a temperatura versus a variação de entropia, que é o que se perde para o meio. Tá? Então, este é o meu ΔG. Tá? Processos espontâneos, portanto, terão um ΔG positivo e os processos não espontâneos terão um ΔG negativo. Tá? Então, a gente vai ter que observar que eu vou ter a entalpia variando
negativamente nesses processos espontâneos, como a gente tinha pensado, e também a minha energia livre de Gibbs também variando negativamente quando eu tenho esses processos, tá? O cálculo do ΔG, ele é bem complicado. Então, na verdade, é muito difícil calcular o ΔG de uma determinada reação. Então, o que se faz, geralmente, é calcular o ΔG padrão, que é quando eu tenho essa reação acontecendo numa condição específica, de pressão, temperatura, tudo certinho, sem variação. Porque senão, se eu começo a colocar muitos itens que variam nessa minha reação, eu complico muito a minha avaliação, tá? Então, dessa forma, geralmente, quando eu quero calcular, por exemplo, qual que é o ΔG, ou seja, a energia livre de Gibbs, na conversão de uma molécula de sacarose para uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, tá? Eu vou calcular isso em condições padrão para eu ter o mínimo possível de interferência, para eu ter uma ideia do que essa reação ela é uma reação espontânea ou não é uma reação espontânea. Ela é muito exergônica ou é pouco exergônica? Ela libera muita energia ou não? Tá? Como que se calcula isso? Eu vou ter, geralmente, a avaliação de substratos A e B que vão reagir formando produtos C e D. Tá? Quando eu avalio isso, tem dentro de uma determinada solução o substrato A e B, eles vão interagir entre eles e vão formar os produtos C e D. Essa reação ela vai acontecer o tempo todo. Tá? Então, eu tenho uma transformação do A e B, transformando em C e D, e assim por diante, até que eu atinja o equilíbrio, que é aqui, ó, a constante de equilíbrio, tá bom? Então, quando eu atinjo o equilíbrio nessa reação, eu chego à constante de equilíbrio. O que quer dizer isso? Vai dizer que eu vou ter 50% de cada um? Não. Por quê? A minha reação pode ter uma tendência a formar produtos quebrando reagentes. Se a minha reação ela é altamente exergônica, a tendência é quebrar sacarose para formar glicose e frutose. Pode ser que alguma glicose e frutose seja regenerada para formar a outra sacarose? Sim, mas se a minha tendência é formação de produtos, a minha reação vai tender para um determinado lado, tá? E aí é que eu vou chegar nessa questão. Se os sistemas que eu tenho, que são sistemas biológicos, eles tendem à desorganização, como é que a vida se mantém? Tá? O cálculo do ΔG ele vai ser baseado no seguinte: constante de equilíbrio é igual à concentração do produto C vezes a concentração do produto D dividido pelos substratos A e B. Tá? Quando eu faço essa conta, pensem bem, eu tenho, na verdade, as concentrações dos produtos divididos pelas concentrações dos reagentes. Então, aquilo que eu gero nessa reação, a quantidade daquilo que eu gero, que eu produzo nessa reação, é dividido pela quantidade daquilo que eu tinha antes da reação acontecer. Então, produtos divididos pelos reagentes. Se eu tiver um valor, tá? Se eu tiver reações que têm uma concentração de equilíbrio maior ou menor que 1, qual das minhas reações vai ser espontânea? Tá? Se eu tiver uma reação que tem a constante de equilíbrio maior que 1, o ΔG dessa reação será negativo. Tá? Então, se a constante de equilíbrio é maior que 1, porque eu estou dividindo um valor pelo outro, se eu tenho esse valor dos produtos maior que o valor dos reagentes, eu vou ter uma reação que vai ter uma constante de equilíbrio maior que 1. Então, qual que é a tendência dessa minha reação? Formar produtos. Então, aí eu vou ter um ΔG positivo. Essa reação ela é espontânea, ela tem a tendência de acontecer. Agora, se eu tenho uma reação que tem um ΔG menor que 1, eu tenho uma tendência de que os produtos não sejam formados. Não é verdade? E aí eu vou ter, então, uma reação que provavelmente ela não vai ser uma reação espontânea. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho o ΔG, que é calculado por constante dos gases vezes a temperatura em Kelvin, vezes o logaritmo natural da minha constante de equilíbrio, eu vou ter, por exemplo, para a hidrólise do ATP, uma reação que vai ter o valor de final do meu ΔG de menos 31,8 kJ por mol de ATP. Essa reação vai ser espontânea ou não?
se eu tenho um valor negativo ali.